Olá, você que nos segue aqui no Instagram do Plural. Meu nome é Rogério Galindo e estamos começando nesse momento a quinta entrevista da série que estamos fazendo com os candidatos da Prefeitura de Curitiba. Já fizemos aí na semana passada as primeiras três com o Paulo Pusca, do PT, com o João Guilherme do Novo, com o professor Renato Mocelin, do PV. E ontem fizemos a primeira dessa semana com o candidato deputado Fernando Francischini, do PSL. E hoje o nosso candidato a ser entrevistado, o nosso convidado dessa terça-feira, o senhor Jorge Brandt, mais conhecido como Goura, deputado Goura Nataraj. Estou incluindo ele nesse momento aqui na live e vocês já vão vê-lo. Acho que direto da Assembleia Legislativa, é isso, deputado? Tudo bom, Galindo? Não. Eu vim aqui para o nosso comitê na base aqui do PDT e estou aqui para fazendo justamente também esse distanciamento, né? Eu continuo como deputado, mas as ações parlamentares são uma coisa e as ações do Goura candidato são outra coisa. Você está me ouvindo bem, Galindo? Eu estou ouvindo, o senhor está ouvindo bem? Tranquilo? Tô tranquilo também. Uhum. É muito melhor fazer esse tipo de entrevista ao vivo, né? Normalmente a gente faz esse tipo de coisa pessoalmente, fica muito melhor, mas em todo caso, nesse ano tá tudo estranho, né? Não tem como fazer. A Tá. primeira, antes de inclusive dizer o seu currículo aqui, queria saber, o senhor se compromete a botar um ar-condicionado nessa cidade, deputado? Que não tá possível. Eu tô com Eu tô com um ventilador aqui. Hoje de tarde, estava depois do almoço, baixou a pressão. Quase que desmarquei contigo aqui, mas recuperei. Passou um pouco. Chegou agora o final da tarde, já deu uma acalmada, mas está muito quente mesmo, né, Galino? Eu me comprometo. Vamos buscar meios aí para. É a culpa das mudanças climáticas. A gente tem que levar em consideração a necessidade de uma política de arborização e várias questões aí importantes aí, né, Galino? Tá certo. Então, vamos apresentá-lo, né? O deputado Goura Nataraj, Jorge Brandt, de nascimento, né? Tem 41 anos, é isso, deputado? Dia 5 de novembro eu faço 41, Galino, no meio da candidatura aqui. Então, 40 ainda, foi vereador por um mandato, na verdade, meio mandato, né? Já no meio do mandato se elegeu deputado estadual, está há 2 anos na Assembleia Legislativa, e no PDT, defendendo causas normalmente dessa chamada nova esquerda, talvez, né? Primeiro a mobilidade, o ciclismo, né? Depois também envolvendo aí violência obstétrica, outras causas, a maconha medicinal, né? Várias causas que o senhor vem se destacando, talvez, por representar tanto na Câmara quanto agora na Assembleia Legislativa, e acabou sendo, de última hora, um candidato do PDT, assumindo no lugar do Gustavo Fruit, que todo mundo imaginava que seria novamente candidato, né? E acabou não sendo. O Goura entrou e trouxe a Ana Moro junto, né? Que, vamos esclarecer, não é parente do Sérgio Moro, é isso, né? Não é parente do Sérgio Moro. Na verdade, ela é prima do teu. O marido dela é primo do teu colega, o nosso jornalista, o Rafael Moro. Então tem um É, parentesco ali. Não sei se você sabia, o não marido da sabia. Ana, o João Moro, um grande artista. E a Ana Moro é uma pessoa incrível, né, que dentro do PDT tem uma atuação muito forte na defesa da participação das mulheres na política. E, enfim, não vou te interromper aqui, mas a Ana Moro está como minha vice, estou muito contente com isso. Tá certo. Então vou perguntar para o Rafael Moro saber tudo sobre ela, já publicaremos aqui. Deputado, então a nossa conversa aqui terá mais ou menos 45 minutos, como tem sido com os seus oponentes também, né? A gente fala um pouco sobre a sua vida pregressa, sobre a candidatura, propostas, e no finzinho tem aquele famoso bate-bola aí para o senhor falar de algumas coisas que gosta ou não, e um quiz sobre a cidade. Tudo rapidinho, porque afinal de contas, o pessoal, 45 minutos em Instagram já é bastante coisa, né? Não é fácil o pessoal acompanhar tudo nesse mundo digital, é mais rápido. E, aliás, uma coisa que eu queria começar conversando justamente, né? O senhor tem essa imagem mais zen, né? Eu não sei se é o termo correto, até porque, tendo em vista que o senhor tem um nome que vem, né, da Índia e da yoga, se eu não estou enganado, não sei se zen é a melhor palavra, mas o senhor tem esse jeito calmo, tranquilo. O seu antecessor como prefeito no PDT, caso o senhor vier a ser prefeito, né? O Gustavo Fruit também é um sujeito bastante tranquilo, né? E foi justamente criticado por isso, porque
não teria... Eu sei que essa é a crítica que mais irrita o Fruit, todas as vezes que eu perguntei isso para ele, ele se irritou, mas ele é visto como um sujeito que não teria a firmeza, talvez, a veemência necessária para enfrentamentos que são necessários numa prefeitura de bilhões de reais e com 2 milhões de habitantes, né? Como é que o senhor, com todo esse jeito calmo, vai enfrentar grandes corporações, vai se impor aos donos do transporte coletivo, da limpeza pública e enfrentar todas essas brigas? É possível imaginar o Goura batendo na mesa? Galindo, eu acho que eu herdei um pouco do temperamento dos meus pais, né? O Jacques Brandi, a Margarida Gomes de Oliveira, são pessoas que têm uma calma na fala, uma calma no olhar. Você conhece meu pai, sabe do jeito dele. E eu acho assim, a gente tem que ter algumas virtudes para a política. E uma das virtudes é a capacidade de ouvir, é a capacidade de conversar. A política ela é justamente uma arena, por assim dizer, onde a gente vai encontrar pessoas que pensam de forma diferente da gente. Então, eu tenho buscado, né, desde os meus 16 anos, né, você já deu o spoiler aqui, que eu vou fazer 41, então faz quase 25 anos que eu tenho buscado o caminho da meditação, o caminho do yoga e o desenvolvimento de algumas virtudes, né, que é a busca do autoconhecimento. Eu acho que é muito importante que a gente tenha um olhar para dentro de nós, que a gente busque um autoaperfeiçoamento, para a gente também buscar um aperfeiçoamento do mundo exterior, do mundo de fora, né? E a política é justamente essa tentativa da gente transformar essa realidade exterior, a gente transformar o mundo de fora da gente. E eu creio que a calma, a sobriedade, até num momento em que está tudo muito acelerado, está tudo muito veloz e a gente está fazendo julgamentos muito apressados muitas vezes, até na internet há uma cultura do cancelamento muitas vezes, assim, de um julgamento muito apressado. Eu creio que essa calma e essa sobriedade são virtudes para a política. E eu tenho buscado exercer isso sem abrir mão, de forma alguma, da gente ter um posicionamento firme na defesa de políticas públicas, na defesa, no combate às injustiças. E eu até falei isso outro dia num encontro sobre yoga e política, com alguns professores de yoga. Todos sabem que um dos principais princípios do yoga e da cultura antiga da Índia, que é o princípio que fundamenta, inclusive, uma das principais religiões do mundo, que é o budismo, é o princípio da não violência, né? Ahimsa, em sânscrito. Mas a não violência não pode ser confundida com omissão. A não violência não pode ser confundida com uma passividade. E não é isso, né? Eu creio que na minha atuação como ativista, como cidadão e como agente político, né, como vereador e como deputado, eu tenho demonstrado que a gente tem posicionamento, sim, e que a gente vai conseguir engrossar a voz, se for o caso, vai conseguir levantar a voz para defender políticas que são necessárias. E aqui, Galindo, eu quero lembrar, assim, o nosso mandato enquanto vereador foi um dos mandatos que mais fiscalizou o Poder Executivo, junto com a bancada de oposição da Câmara Municipal. Levamos notícias ao Ministério Público, ao Ministério Público de Contas. Como deputado, igualmente, temos buscado uma atuação firme e cumprindo esse que é o principal papel de um vereador, o papel de um deputado, que é o papel de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Então, como prefeito, podem sim contar que a gente vai ter uma atuação sempre firme, sempre na defesa dos direitos constitucionais, sempre na defesa da legislação. Deputado, o senhor, a gente sabia desde cedo que queria ser candidato a prefeito, né, que tinha a pretensão ali de disputar dentro do partido, e em certo momento, o Gustavo Fruit, até por ter sido já prefeito, por ter uma carreira mais longa, se impôs e a gente sabia que ele era, digamos assim, a bola da vez, o plano A. Quando ele desistiu, o senhor assumiu. Não ficou um gostinho justamente de plano B, assim, de só fui porque ele não foi? Como é que o senhor imagina que isso vai ser entendido pelo eleitor no momento em que fica parecendo que o prefeito Rafael Greca já tem uma eleição mais ou menos fácil e um dos principais líderes da oposição acabou desistindo e deixando essa história na sua mão? Assim?
Bom, Galindo, eu sempre manifestei essa vontade, né, que não é uma vontade apenas minha, mas uma vontade coletiva de a gente influenciar, de influenciarmos as tomadas de decisões, os rumos da nossa capital. Eu nasci em Curitiba, sempre vivi aqui, tenho minhas duas filhas aqui em Curitiba e sempre me incomodou muito as injustiças da nossa cidade, as desigualdades, a falta de políticas públicas com um cunho social mais forte. E foi essa motivação que me fez entrar na política, de que não basta a gente querer influenciar os tomadores de decisões, sendo que a gente precisa ocupar estes espaços. Aqui atrás eu coloquei, Garindo, eu faço parte, junto com vários outros mandatos do Brasil, deste movimento que é o Ocupa Política, onde a gente está justamente estimulando que as pessoas participem da política. A gente não pode desqualificar a política, desqualificar a democracia. A gente precisa, pelo contrário, ter uma movimentação cada vez mais forte para a qualificação da política. As pessoas entenderem o que é o papel de um vereador, como cobrar as ações do Poder Executivo e assim por diante. Então, a minha vontade sempre foi de ocupar esses espaços. Fui candidato a primeira vez em 2014 a deputado federal. Não fui eleito, mas na ocasião a gente fez 13 mil votos, 11 mil em Curitiba. Em 2016 fui eleito vereador, com 6.573 votos. E agora em 2018 eleito deputado estadual, com 37.366 votos. Logo na ocasião, acho que você me entrevistou, eu não tinha nem tomado posse ainda, se eu não me engano. Foi ali no centro, ali na Bicicletaria Cultural, a gente fez uma entrevista, para o Plural, inclusive, né? O Plural estava surgindo naquele mês. Estava recém-nascido ali. E eu lembro que você me perguntou isso, né? Se eu seria candidato. E eu falei que sim, eu tinha vontade de ser, já me colocava como pré-candidato, porque eu entendo que a gente tem um processo lento, gradual, de trazer pautas, de trazer ideias para a cidade. Sempre tratei com muito respeito, e a minha relação com o ex-prefeito Gustavo Frutti é de plena harmonia, e nós trabalhamos esse ano e meio com essas duas possibilidades, né, do Gustavo ser candidato ou de eu ser candidato também. No entanto, o processo do ano e os trabalhos na Assembleia Legislativa acabaram me absorvendo de tal forma que eu abri mão. Eu deixei, não, Gustavo, vamos lá, eu vou te apoiar plenamente. E era esse o caminho que estava desenhado. O Gustavo decidiu, pelas razões dele, não seguir mais, e eu era o nome do partido. Então, eu assumi isso. Obviamente que, da minha parte, eu gostaria de ter feito um processo com muito mais tempo, de discussões sociais, de aprofundamento assim, nas políticas públicas da cidade, como eu costumo fazer, né, um processo coletivo, mas a gente encarou esse desafio, esse sacrifício, como alguns falaram, e eu acho que a nossa candidatura também representa, Galindo, algumas possibilidades novas para Curitiba. Representa um oxigênio diferente, representa uma visão de futuro que a gente quer trazer, junto com o resgate, obviamente, de coisas boas do passado. Na gestão Gustavo Frutti, nós tivemos a criação da Secretaria da Mulher, que foi extinta pelo atual prefeito. Tivemos a criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que igualmente foi extinta pelo atual prefeito. A gente teve, pela primeira vez, assim, dentro de algumas gestões da Prefeitura Municipal mais recentes, um olhar com uma visão social muito mais forte, talvez se assemelhando ao que tivemos nos anos 80, com a gestão do Roberto Requião e a gestão do Maurício Frutti, que tiveram, sim, avanços sociais muito grandes, e o Gustavo trouxe isso. Então, eu pretendo trazer essas inovações que foram implantadas na gestão do Gustavo, o fortalecimento da educação pública municipal, o aumento dos investimentos e, acima de tudo, uma gestão muito mais participativa, uma gestão que escute os servidores, que escute a sociedade como um todo. Ao mesmo tempo, Galindo, que você comentou no início da conversa aqui, que a minha caminhada, ela traz também outras pautas, né? Então, a gente está falando de propostas relativas à humanização do parto, à implementação de uma política de mobilidade ativa em toda Curitiba.
Muitas vezes as pessoas criticam, a bicicleta é um tema elitista. Não, a bicicleta ela sempre foi aliada da classe trabalhadora, desde sempre. Você vai no sítio cercado, você vai na SIC, você vê muita gente pedalando, e a gente quer fazer com que a ideia de uma cidade caminhável e de uma cidade acessível por bicicleta, ela esteja presente em toda a extensão de Curitiba. Mas respondendo à tua pergunta, finalizando, não, eu não me sinto um plano B, o Gustavo está comigo, a gente está fortalecendo a nossa chapa de vereadores, tem o apoio pleno do presidente Carlos Lupe, do Ciro Gomes também, então a gente está muito focado e bastante entusiasmado com essa perspectiva. Obviamente, né, foi uma coisa que me pegou um tanto de surpresa, mas eu já estou reorganizando a vida, a família, as crianças, o trabalho na Assembleia Legislativa para esse foco total agora na candidatura. Mas acabou atrapalhando, como o senhor falou, né? Até o senhor falou em algum momento ali, quando foi escolhido como candidato e faltavam poucos dias para encerrar o prazo das convenções, o senhor falou que não tinha mais tempo para unir a esquerda, né, em torno do nome de alguém, já estava todo mundo lançando candidatura, e teve até um comentário irônico, lógico que era uma brincadeira, né, de alguém na internet dizendo, esqueceram de avisar que a eleição ia ser em 2020, né, tipo, não teve tempo de se preparar, mas justamente essa situação toda causou isso, né, o senhor assumiu na décima hora ali, e ainda mais o Fruit deixou claro também que pela conversa com o Lupe, pela conversa com o PDT, não tem dinheiro para a campanha, né? Tendo tudo isso em vista, a candidatura lançada em cima da hora, não poder unir a esquerda, desculpa, sem dinheiro, como é que faz para enfrentar a prefeitura e o Greca e chegar ao segundo turno? Bom, Galindo, eu vou parafrasear aqui em homenagem à minha mãe, que é uma amante do Guimarães Rosa, a frase que eu citei para o Ivan no Bem Paraná, que a vida pede da gente coragem. E a vida é surpreendente, a gente não controla os acontecimentos, então eu não vou ficar me lamentando. Esse, inclusive, um dos principais ensinamentos do yoga, Galindo, que a gente não pode ficar na lamentação, né? Existe, obviamente, uma tendência nossa de ficar na lamúria, no lamento, mas a gente tem que olhar para frente e trabalhar com os dados da realidade. O PDT, a gente está, trabalhando para que tenhamos o apoio do partido, da Nacional, para recursos, obviamente, uma campanha majoritária diferente de uma campanha de vereador, uma campanha de deputado. As minhas candidaturas todas, as 3 que eu fiz e as 2 em que eu me elegi, nós fizemos com um corpo de voluntários, de pessoas que se engajaram ativamente na criação artística, no trabalho voluntário de serviços todos necessários para uma candidatura, mas uma candidatura majoritária, né, para uma cidade, do porte de Curitiba, da complexidade que a gente tem. A gente está falando de 2 milhões de pessoas, de 75 bairros, de uma extensão territorial que uma candidatura a prefeito tem que dar conta de chegar, né, do Cachoeira ao Ganchinho, a gente tem que chegar em toda a cidade. Então, a gente está trabalhando para isso. Logo no início do lançamento da candidatura, pela internet, a gente recebeu muitas manifestações de pessoas querendo ajudar, querendo colaborar voluntariamente. A gente está fazendo esse cadastro, né? Conseguimos, no final da semana passada, abrir finalmente a nossa conta no banco, saiu o CNPJ, fizemos uma vaquinha, né, um financiamento coletivo dos primeiros gastos da campanha, mas eu acho que isso também traz para a gente a possibilidade de mostrar que a política pode ser diferente, a política pode ser feita por pessoas reais que acreditam num propósito, que acreditam numa ideia, e que não simplesmente porque você tem por exemplo, ocorre, a gente sabe, uma pressão em quem trabalha na prefeitura para fazer candidatura para o prefeito, ou para os seus vereadores, candidatos apoiados por ele. Não, a gente tem que trabalhar, e eu trabalho com essa ideia, de que quem acredita que Curitiba pode ter um desenvolvimento justo, que Curitiba pode ter uma política cultural proativa, descentralizada, forte, que Curitiba pode
caminhar rumo ao fim das desigualdades sociais tão gritantes que a gente tem na nossa cidade, que venha junto, né? Vamos pensar, como eu disse no início, não é uma candidatura de uma vontade única, é uma candidatura de uma vontade coletiva. E eu vou afirmar isso até o fim. É por isso que eu estou fazendo política. Eu podia estar tranquilo, meditando, dando aula de yoga, fazendo o que eu sempre fiz desde os meus 20 anos, mas eu escolhi estar fazendo isso porque eu acredito que existem questões urgentes, existem transformações urgentes na sociedade que a gente precisa avançar e a política é o caminho para isso. Eu, quando comecei, Galindo, a pensar a bicicleta junto com os amigos e amigas lá em 2004, a gente queria mudar a realidade, a gente queria mudar o mundo, a gente queria mudar Curitiba. A gente queria uma cidade onde pedalar fosse mais seguro. E da mesma forma, a gente conseguiu transformar isso. A gente começa a ver alguns indícios, né, de mudanças nesse sentido, mas existe uma infinidade de outras desigualdades, de outras carências sociais e urbanísticas que a gente precisa avançar. Então, a política é esse caminho, eu estou comprometido com esse objetivo. Candidato, tem uma outra questão que eu queria falar com o senhor. O senhor falou justamente, né, de bicicletas, falou do parque humanizado, falou de outras questões que são ligadas a essa nova esquerda, defesa animal, também é uma pauta que tem aparecido muito, né? Mas o senhor, como um homem de esquerda que falou nas injustiças sociais, né, a gente vê menos discussões hoje nessa nova esquerda, chamemos assim, sobre as grandes questões políticos sociais, né? Por exemplo, sobre educação, saúde. O senhor não acha que pode estar havendo muito interesse pelas questões identitárias e por essas pautas que são importantes também e talvez uma perda de foco na grande questão que é, como o senhor falou, as injustiças sociais? Como combater as injustiças sociais numa cidade do tamanho de Curitiba, com o orçamento que a gente tem, que no fim das contas é apertado, né? Galindo, até ouvi alguns comentários aqui, só fala de bicicleta. Não, gente, a gente veja a minha atuação como vereador, a minha atuação como deputado, a gente abriu completamente o leque, buscando justamente um avanço social em todas as pautas necessárias. E aqui eu quero reafirmar, Galindo, a importância da gente falar, sim, da saúde pública, da gente valorizar o SUS enquanto uma conquista de todos os brasileiros e, igualmente, o fortalecimento dos investimentos na educação pública. A rede municipal de educação, ela chega em toda a cidade, a gente está falando de 185 escolas, de 230 CMEs, a gente ainda tem uma carência muito grande de vagas nas creches, de avanços para a educação em tempo integral em nossa cidade, e pensando que essas desigualdades, justamente de Curitiba, com as suas 359 favelas, mais de 400 ocupações irregulares, ela exige da Prefeitura de Curitiba, exige do Poder Público Municipal um olhar para prioridades. E aqui eu discordo completamente da maneira como o prefeito atual geriu a crise que a gente está vivendo com a pandemia, priorizando os contratos, os grandes contratos com a prefeitura, em especial do transporte coletivo, e não dando atenção para quem mais precisa, para os pequenos comerciantes, para os feirantes. Eu tive no Largo da Ordem esse domingo, está todo mundo muito revoltado, muito triste, porque não teve uma escuta por parte do Poder Público Municipal e tampouco do estadual. A gente precisa ter essa visão social de Curitiba, e é uma questão, Curitiba tem o orçamento, mas a gente tem que dar prioridades, tem que escolher adequadamente as prioridades. Hoje de manhã, Galindo, eu fui no Parolim e a gente visitou lá, temos uma candidata, a Josi, da reciclagem, que trabalha com a coleta de materiais recicláveis, ela é candidata à Câmara Municipal de Curitiba, e a situação de toda essa população, ela assim, exige muita atenção do poder público. A gente tem mais de 15 mil catadores e catadoras em Curitiba que coletam os materiais recicláveis, que vivem justamente disso e não recebem o apoio do poder público.
pessoal trabalhando, pedindo o quê? Que eles estão pedindo barracões para poder trabalhar com uma cobertura, para poder ter EPIs, equipamentos de segurança. Então, é uma série de questões, Galindo, que a prefeitura tem que ter um olhar muito mais sensível. Fortalecimento da educação pública. Curitiba tem que voltar a estar no primeiro ranking, primeiro lugar do ranking do IDEB, dentre as capitais. A gente tem que, na saúde pública, restabelecer Curitiba como uma referência na estratégia da saúde da família, na atenção primária, na promoção da saúde. A gente tem que pensar que todas as ações da prefeitura devem convergir muito mais. As ações do meio ambiente, da cultura, do esporte, lazer, da educação. A gente tem que agir para a promoção da saúde integral da população. E, para isso, a gente tem que ter uma prefeitura sensível, uma prefeitura que dialogue, uma prefeitura que estabeleça esse diálogo, não apenas com os servidores públicos. Aqui eu friso, os servidores precisam desse diálogo com a prefeitura e a atual gestão interrompeu esse diálogo em todas as áreas, né, na FAS, na Secretaria de Educação, na Saúde, até no IPUC. Quem é servidor não consegue levar adiante as suas demandas, na Guarda Municipal igualmente, mas com toda a sociedade. Para terminar, Galindo, a gente viu um grupo de empresários aqui de Curitiba que se organizaram, né, e se intitularam Fechados pela Vida, desde o início da pandemia. E uma das coisas que eles estavam propondo e querendo era esse diálogo com o poder público municipal. O acesso a créditos, a facilitação para o acesso a crédito, a isenção de taxas e outras coisas mais, para que eles pudessem manter os seus empregados, pudessem manter os seus serviços. Eles não foram ouvidos pela prefeitura. Propostas emergenciais para mobilidade e mesmo o uso dos chamados parklets, né, as vagas vivas, a possibilidade de um comércio ocupar a parte da frente da rua, com isso, inclusive, durante a pandemia, mantendo um distanciamento social entre os consumidores, nada disso foi ouvido pelo prefeito. Nada disso. Então, o que a gente quer é uma prefeitura que dialogue. A gente quer uma prefeitura que fortaleça os conselhos, uma prefeitura que tenha uma sensibilidade e não uma vontade única que se impõe sobre as demais. Então, a minha visão de política, de novo, ela é ampla. A gente está falando de políticas sociais para quem mais precisa e que Curitiba possa criar, eu tenho falado, um ciclo virtuoso de desenvolvimento, buscando uma integração completa com a região metropolitana, em todas as áreas, em todas as políticas, buscando a preservação ambiental, buscando o desenvolvimento social e humano em paralelo. Deputado, primeiro eu queria comentar, não sei se o senhor tem como acender uma luz, alguma coisa, seu rosto está paulatinamente sumindo aqui, não sei se tem como, se o senhor tem uma lâmpada, alguma facilitaria. Ou talvez aproximar um pouco da câmera, se não sei. Na verdade, mas, enfim, se não puder, não tem problema. A gente, daqui a pouco... É que o sol está se pondo, daí aos poucos vai sumindo. Eu queria falar também, deputado, o senhor falou agora já de meio ambiente, eu comecei brincando aqui, né, com a história do ar-condicionado, do calor, etc. O senhor falou da questão ambiental, mas uma coisa séria na questão ambiental que a gente está vivendo na cidade é a crise hídrica, né? O que o senhor imagina, e não deixe de reparo, mas o que o prefeito pode fazer, o que o senhor como prefeito se comprometeria a fazer, que poderia amenizar futuras crises hídricas, e essa mesma, que afinal de contas parece que vai se prolongar até o ano que vem, né? Galindo, desculpa pela luz aqui, mas é o que é. Tá, não consigo aqui agora aqui mudar. Nós fizemos... Como é? Faz parte. Nós fizemos, pela Comissão de Meio Ambiente, nesses últimos 2 meses, um ciclo de audiências públicas sobre a crise hídrica, sobre a estiagem que a gente está passando e sobre a necessidade de políticas públicas efetivas para a preservação e para a produção da água. A água é um direito humano, um direito essencial, que deve estar acessível a toda a população. E a gente sabe que em Curitiba o acesso à água ele é desigual. Muitas famílias não têm caixas d'água e o próprio racionamento começou em algumas áreas prioritariamente do sul e depois só que chegou para o restante da cidade. E o que ficou latente, Galindo, como conclusão das audiências,
ouvindo os especialistas das universidades, ouvindo a Sanepar, ouvindo a população e os produtores rurais da região metropolitana, primeiro, não vai existir água se a gente não tiver políticas de preservação do meio ambiente. A água que o curitibano bebe vem da Serra do Mar, vem dos rios da região metropolitana, e a gente tem que ter uma política muito efetiva, e aí, obviamente, extrapola o âmbito territorial de Curitiba, de preservação do meio ambiente, de preservação da região metropolitana. Então, as encostas da Serra do Mar, e aqui a gente está falando do parque, do conjunto estadual, desculpa, do parque do Marumbi, da Serra da Baitaca, do Pico Paraná, ali estão as nascentes que abastecem os nossos reservatórios, os reservatórios de Piraquara 1, Piraquara 2, reservatório do Iraí. Reservatório do Passaúna, que abastece principalmente a região oeste de Curitiba e parte do sul também, ele tem origem no rio Passaúna, que está em Campo Magro. Então, a gente tem que ter uma política muito séria de preservação do meio ambiente, de habitação de interesse social na região metropolitana, e Curitiba não pode se furtar de coordenar esse processo, Galino. Curitiba, como a grande cidade, a capital, ela está completamente ligada aos municípios da região metropolitana. Então, nós estamos propondo justamente que haja uma integração completa das políticas públicas de Curitiba com a região metropolitana. A gente, se não tiver essa integração, vamos continuar vivendo essa falta de continuidade nas políticas, e a próxima crise da água vai ser ainda mais grave. Então, é necessário que a gente avance em políticas como, por exemplo, pagamentos por serviços ambientais, e que Curitiba possa também destinar e ter um fundo para isso, para a preservação das áreas de florestas onde estão os nossos mananciais, onde estão as nascentes, de preservação da mata ciliar, de preservação dos reservatórios. Então, se nós não fizermos isso com um sentido de urgência, a próxima crise será ainda mais grave. Então, o que estamos propondo é que haja um sentido de urgência nisso tudo e que Curitiba não se furte do papel que lhe cabe de coordenar essa integração metropolitana. As políticas de preservação ambiental, elas são essenciais, Galino. Se a gente não tiver a floresta em pé, a gente não vai ter água. E um outro ponto que vale aqui a gente reforçar é a importância de uma política de agricultura sustentável. Em Curitiba, já falamos sobre isso em outros momentos, Curitiba tem um zoneamento 100% urbano, não existe área rural em Curitiba. Eu fui o autor da lei na Câmara Municipal, da lei da agricultura urbana. Então, a agricultura urbana deve ser praticada sem agrotóxicos, obviamente, mas todo o cinturão verde de Curitiba, os mais de 15 mil produtores rurais aqui da região metropolitana, devem ser estimulados, devem ser fortalecidos dentro da agricultura familiar, dentro da agroecologia, porque a agroecologia, ela preserva as nascentes. A agroecologia, ela preserva a qualidade da água que vai abastecer os nossos reservatórios. Então, é graças a esses produtores rurais que a gente vai ter uma água de qualidade saindo aqui na torneira, no centro cívico, no centro, no Batel, enfim, em toda a cidade. Então, a gente precisa agir com, como eu disse, e vou repetir, com um sentido de urgência para essa integração metropolitana. Uma última questão aqui sobre propostas. O senhor, no começo da entrevista, a gente falou sobre a possibilidade de confronto com os empresários, e o grande setor em que parece que esse confronto é mais necessário é o transporte coletivo, né? A gente tem um grupo de empresas muito poderoso e que sempre acaba se impondo em relação à prefeitura, né? E agora, no próximo mandato, deve ter a próxima licitação para ver se esses empresários permanecem ou não. O que o senhor acha da situação atual, desse contrato atual, e o que o senhor imagina que pode ser feito para a licitação daqui a 4 anos? Bom, Galindo, o próximo prefeito ele tem uma responsabilidade muito grande, que é de conduzir um processo com participação social, com transparência, que vai culminar
justamente no novo edital de concessão do transporte coletivo, né, que a gente sabe o atual contrato finda em 2025. Então, os próximos 4 anos são decisivos para que a gente tenha um transporte coletivo que cumpra a sua função social e que privilegie os usuários do transporte coletivo, a função social do transporte coletivo e não o lucro dos empresários. É simples assim. O transporte coletivo ele é tão importante para a cidade, pois ele ajuda a reduzir a quantidade de carros, do transporte motorizado individual, ele diminui a poluição da cidade igualmente, e ele garante o acesso à cidade. Tá? O atual prefeito, uma das primeiras coisas que ele fez, Galindo, logo que assumiu, foi aumentar a passagem de R$ 3,70 para R$ 4,25. E como se isso não bastasse, ele extinguiu a domingueira, a tarifa diferenciada dos domingos, que possibilitava com que famílias de bairros mais afastados, ou enfim, todos os curitibanos pudessem acessar a cidade. E aqui a gente está reforçando o que está previsto na legislação federal, na Lei da Mobilidade Urbana, que a gestão da mobilidade deve priorizar o coletivo sobre o individual e o não motorizado sobre o motorizado. A gente criar uma cidade que seja boa para os pedestres e para os ciclistas e para as pessoas com deficiência, temos prerrogativa legal para fazer isso. Pensar uma cidade que privilegie, sim, o transporte coletivo, com subsídios, sim, mas subsídios transparentes, subsídios que venham com controle social, subsídios que tenham contrapartidas para os usuários. A gente viu esses 200 milhões que o atual prefeito está destinando para os empresários, sem nenhuma contrapartida, não reduziu a tarifa, não aumentou a frota e não trouxe prejuízo nenhum para os empresários. E é isso que parece que é o que é mais importante para o atual prefeito. Não é a função social do transporte. Nós conseguimos no ano passado, eu e a vereadora professora Josete, entramos com uma ação judicial e conseguimos barrar o aumento que estava sendo feito pela prefeitura. Durante 3 dias conseguimos eliminar, que suspendeu o aumento, e a prefeitura conseguiu derrubar a liminar e a tarifa do transporte coletivo foi aumentada na véspera do carnaval, na sexta-feira, na véspera do carnaval, pelo atual prefeito. Então, o que está claro, Galindo, é que a gente tem uma prefeitura que não está preocupada em ter transparência nos dados, em ter a efetivação do controle social. O Conselho Municipal de Transporte, que seria justamente o conselho que faria esse controle, ele está desativado, ele não se reúne desde 2017, então é muito grave. Eu entendo que nós temos que ter transparência e controle social. O atual contrato da prefeitura com as empresas de transporte coletivo tem sido objeto de investigações por parte do Ministério Público. Tivemos uma CPI na Câmara Municipal de Curitiba e nós mesmos fizemos várias ações e requerimentos, pedidos de informações que não foram suficientemente esclarecidos. Então, o que nós nos propomos, sim, a fazer enquanto prefeito de Curitiba é uma gestão que priorize a função social do transporte e não o lucro dos empresários. Candidato, para encerrar essa primeira parte, ontem eu fiz a mesma pergunta para o Francisquini aqui, e curiosamente, assim, a pergunta foi sobre um possível pacto de não agressão, que dizem que vocês dois e mais outros candidatos teriam firmado para tentar levar a eleição para o segundo turno, né, contra o Greca. Mas, curiosamente, tanto na entrevista de ontem, tinha muita gente falando mal dele e bem do senhor, e hoje o contrário, aqui nos comentários, muita gente fazendo o contrário, né, defendendo o Francisquini e atacando o senhor. Tem esse risco mesmo de uma canibalização dos oponentes do Greca? Existe esse pacto de não agressão? Como é que é essa situação entre vocês? Não, o que eu conversei com o próprio deputado Francisquini e outros candidatos e candidatas, nós temos que direcionar a nossa crítica. Eu, obviamente, divirjo do deputado Francisquini em muitos temas, né? Na Assembleia Legislativa basta ver como eu voto, como ele vota, mas nós mantemos uma posição de respeito democrático. E eu entendo que a crítica tem que ser direcionada à maneira como Curitiba está sendo gerida. O atual prefeito, como eu disse, tem feito um desmantelamento das políticas públicas, tem enfraquecido a educação,
Curitiba caiu no ranking do IDEB, tem enfraquecido o diálogo com os servidores, o desmantelamento da política de saúde mental em Curitiba é muito grave igualmente, das políticas de assistência social. Enfim, a minha crítica, no momento, não é ao deputado Francischini ou aos outros candidatos, a minha crítica está direcionada ao prefeito Rafael Greca, a maneira como ele vem cuidando da cidade. Eu acho que a gente está esquecendo de fortalecer uma cidade que caminha a real sustentabilidade e não apenas na propaganda. Então, o que ocorreu da minha parte com as outras candidaturas é nesse sentido. Não faz, para mim, sentido direcionar uma crítica agora à atuação do deputado Francischini enquanto deputado, enquanto candidato, porque eu estou interessado em discutir as políticas de Curitiba. E aqui eu concluo, Galindo, que a gente vive uma cidade, nessa cidade incrível que é Curitiba, mas que está parada no tempo. A gente está vivendo de um eco do que Curitiba foi nos anos 70, nos anos 80, e a gente não está avançando. Parece que Curitiba não chegou no século XXI, e o atual prefeito prefere gastar muito mais com propaganda, com assim, essa consolidação de um marketing da prefeitura para fora, para inglês ver, por assim dizer, do que olhar para dentro e fazer os investimentos necessários para que Curitiba deixe de ser tão desigual, tão violenta e tão injusta. E aqui eu lembro, em 2017, o atual prefeito gastou 11 milhões de reais em propaganda oficial. Em 2018 foram 24 milhões de reais, 24 milhões em propaganda. Eu e o vereador professor Euler questionamos, inclusive, a propaganda do asfalto, que não bastasse a pavimentação nova, a gente começou a ver o ano passado grandes outdoors e banners sendo colocados por aí dizendo asfalto novo e um gasto exorbitante nisso, nessa propaganda do asfalto. 2019, Galindo, quanto que a prefeitura gastou com propaganda? Não sabemos, esses dados não estão disponíveis. E 2020, até onde nós averiguamos, foram 10 milhões de reais. Então, nós queremos uma cidade que invista muito mais nas políticas sociais, no avanço na mobilidade, do que em propaganda que só serve para a vaidade do prefeito e não para resolver os problemas que a cidade tem que encarar. Tá certo. Deputado, chegamos à parte final aí, que são o bate-bola, né? A gente vai fazer umas perguntas bem rapidinhas aqui sobre cultura e um quiz para a gente saber até onde os candidatos conhecem a cidade. Às vezes o pessoal acha que é só bobeira, mas eu acho que é importante saber se o candidato que quer ser prefeito tem, de verdade, conhecimento da cidade. E a gente faz um pequeno teste, que também tem um pouco de brincadeira, né? Vamos começar pela parte cultural aí. O senhor diria qual o seu livro favorito? Meu livro favorito? Bom, eu achei que você ia perguntar o livro que eu estava lendo. Mas eu vou dar um livro. Tem esse livro que acho que está em inglês aqui, é o Cities for People, do Jan Gehl. Jan Gehl é um urbanista dinamarquês, uma referência, Cidades para Pessoas. Esse livro tem me acompanhado aí nos últimos anos, justamente para a gente pensar um urbanismo para as pessoas. Mas um outro livro que me acompanha desde a adolescência é o Assim Falou Zaratustra, do Friedrich Nietzsche. Tá certo. O senhor é formado em filosofia, né? Faz sentido. Tá certo. Um filme. Um filme? Ai, lindo. Não estou conseguindo assistir filme aqui, mas... Anos atrás. Um filme, vou falar um filme que me marcou bastante, foi Matrix, o primeiro da série. Marcou bastante ali. E uma música? Uma música, eu vou colocar aqui Bella Ciao, pela banda curitibana dos Partigianos, dos nossos amigos Vlad Urban, essa banda incrível, mas também, se você me permitir aqui destacar o papel das bandas curitibanas, da cena cultural independente, do Mulamba, o Dal Raiz, grande artista aqui curitibano também, Tuyo, e enfim, temos uma cena cultural vibrante, mas o Bella Ciao do
dos partidianos eu tenho me acompanhado aí nos últimos meses. Tá certo. Bom, próxima pergunta já é de política. Em 2018, o senhor votou Haddad, Bolsonaro, nulo, o quê? Votei Ciro Gomes no primeiro turno e votei Haddad no segundo turno. E se fosse eleitor americano, votaria Trump ou Biden? Votaria no Bernie Sanders, mas votaria no Biden, já que o Bernie não desistiu da candidatura. Não chegou lá, tá certo. Bom, e agora temos o quiz aí. A gente faz 5 perguntinhas sobre a cidade. Começar pela. Vamos ver por qual que a gente começa aqui. Pode ser pela de história. Assim. Tem uma revolta famosa em Curitiba nos anos 50, que foi a Guerra do Pente. O senhor sabe explicar mais ou menos o que aconteceu ou não? Falhou aqui, Galindo. A Guerra do Pente, sim. O senhor sabe dizer o que foi, mais ou menos? O senhor está me ouvindo? Alô? Alô, alô. Voltou agora. Voltou. Aqui voltou. O senhor está me ouvindo? Então, o senhor sabe Agora sim, explicar mais ou agora. menos o que foi a Guerra do Pente? Eu sei que foi uma revolta por causa da compra de um pente ali no centro de Curitiba e que teve todo um rebuliço ali, foi quase uma revolução popular ali que mobilizou a população ali, que causou muito espanto. Mas eu não sei tantos detalhes, não. Tinha a ver com nota fiscal, né? Era uma campanha, tinha tipo nota curitibana, assim, Isso, tinha que dar a isso. nota e o comerciante se revoltou e não quis dar, e aí o pessoal foi para cima dele, virou uma confusão enorme. Assim. O senhor está ouvindo bem agora? Voltou aqui? Vai lá. Tá um pouco, né? Vamos para a parte de cultura, que eu sei que o senhor gosta. Nos anos 90 teve uma peça famosa aqui que o Ademar Guerra dirigiu, com textos do Dalton Trevisan, que foi um dos maiores sucessos da história do teatro curitibano, com a Guta Stresser. O senhor lembra o nome dessa peça ou não? Escutando, Travou de novo? Não sei. do Dalton Trevisan, não, tá cortando. Tá. Teve uma peça nos anos 90 do Ademar Guerra, aqui, com textos do Dalton Trevisan, com a Guta Stresser, que ficou famosa, foi um clássico, um best-seller no teatro curitibano, ficou muito tempo em cartaz. O senhor lembra o nome dessa peça, não? Não foi o Pira. Exato, exato. Vampiro e a Polaquinha. Muito bem. Fazer uma pergunta que eu tenho feito para os seus colegas aí. Agora está ouvindo melhor ou não? Agora sim, vai. Mas tá meio estranho aqui a conexão. Tá. O senhor está de costas para o Hotel Bourbon, na Cândido Lopes. O que está na sua frente? Se eu estou de costas para o Hotel Bourbon, eu estou de frente para a Biblioteca Pública Estadual. Isso. Muito bem, muito bem. Acertou 2 pontos aí. Agora, o senhor falou do ganchinho no meio da entrevista. Agora vamos falar de trajeto aqui. O senhor está no centro da cidade e precisa ir para o ganchinho. Qual que é o jeito mais rápido? Bom, depende do modal que você quer ir, né? Se quer ir de bicicleta, de ônibus ou de Bicicleta, então. carro. Vai de bicicleta. De bicicleta, de bicicleta para o ganchinho, eu acho que vale o melhor caminho é pegar 7 de setembro, República Argentina, Winston Churchill, daí você fazer a curva ali na linha verde e sentido Nicola Pelanda, entrar no Uberaba ali e cair no ganchinho lá e visitar o Rio Iguaçu, que está sofrendo muito com a falta de políticas ambientais ali. Sugiro. Vai demorar o que de bicicleta esse trajeto?
falhando aqui. E a última pergunta, já fiz para um colega. A última pergunta é sobre bairro, né? O senhor está na Vila das Torres. Qual que é a rua principal que corta a vila? Acho que a internet realmente está nos sabotando. O Instagram está boicotando aqui o nosso final, galera. Guabirotuba, né? É a Guabirotuba, é isso. Exatamente. Bom, tomara que não sabote então o final aqui, porque agora o senhor tem aí 2 minutos para olhar para a câmera. Ia ser escolhido o prefeito de Curitiba. Por que o eleitor deveria escolher o senhor no dia 15 de novembro? Bom, Galindo, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero pedir o voto de todos no dia 15 de novembro, o voto o serviço público, os servidores públicos, uma Curitiba que respeite as pessoas, que dê voz às pessoas e que justamente implemente políticas públicas de participação em todas as áreas. Queremos igualmente que iniciemos aqui um ciclo virtuoso de desenvolvimento integrado completamente com a região metropolitana, que fale de habitação, que fale de geração de renda, do incentivo aos pequenos comércios, aos artesãos, uma Curitiba que fale de inclusão, uma Curitiba lixo zero, uma Curitiba que respeite a diversidade. Justamente este ciclo que propõe uma agenda de desenvolvimento social e de desenvolvimento ambiental igualmente, nós não vamos chegar lá. Atualmente, a gente vive só uma gestão do marketing, uma gestão que privilegia os lucros de poucos e não o bem-estar de todos. E eu quero aqui dizer que nós precisamos caminhar para a ideia do bem viver. O bem viver é a condição para que todas as pessoas possam ter acesso aos direitos humanos básicos, a oportunidades e que possam se desenvolver nessa cidade. Nós temos uma cidade incrível e temos uma potencialidade que está subestimada, subvalorizada e precisamos juntos iniciar esse processo, como eu disse, de um ciclo virtuoso, de um ciclo de desenvolvimento social com a preservação do meio ambiente. Curitiba pode ser diferente. Agradeço, Galindo. Dia 15 de novembro, vote 12. Vem com a gente, acesse as nossas redes sociais e estamos completamente abertos para essa construção coletiva do nosso mandato na de Curitiba. Muito obrigado. Candidato, eu que agradeço. A gente tem a honra aqui de receber os 12 principais candidatos que nós convidamos e aceitaram. A gente fica muito feliz aqui no Plural, um jornal jovem ainda, de poder fazer esse serviço para os leitores, para os eleitores de Curitiba. E agradece demais, então, a participação de vocês. Na quinta-feira tem a próxima entrevista, que é a Carol Arnes, do Podemos. E todas elas vão ficar armazenadas aqui no Instagram, no IGTV, né? E também no YouTube, no nosso site, no Facebook. Quem quiser, por favor, assista, comente, recomende para os amigos as 12 entrevistas, para que o eleitor chegue lá em 15 de novembro e vote de maneira mais consciente. Tá, deu uma travada agora no final. Candidato, obrigado mesmo pela sua atenção, viu? E a você que assistiu a gente, também muito agradecido. E a gente volta então na quinta-feira de tarde com a Carol Arnes do Podemos. Obrigado a todo mundo. Valeu!